Ministério da Saúde formalizou ontem o cancelamento do contrato com a Bharat Biotech para a compra de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin. Essa suspensão ocorreu depois que a CPI da Covid apontou irregularidades nas negociações entre governo federal e a Precisa Medicamentos. O federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços da Precisa Medicamentos, investigada pela CPI da Covid. A VTC-Log e é investigada pela CPI por suspeitas de irregularidades em um contrato com o Ministério da Saúde, assinado quando o Ministério era comandado pelo atual líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Este ano, o contrato ganhou um aditivo 18 vezes maior do que o valor defendido pela área técnica do Ministério. Em depoimento prestado na CPI da Covid, o diretor executivo da Prevent Senior admitiu que a operadora de saúde alterou fichas de pacientes. A compra de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin, que nunca chegou e que seria a mais cara entre as distribuídas no Brasil, a profusão de lobistas e intermediários que atuariam nesse e em outros negócios ocorridos no Ministério da Saúde durante a pandemia e as nebulosas ligações entre empresas, servidores do Ministério e o chamado gabinete paralelo. No campo das investigações sobre suspeitas de desvios na saúde, são esses os temas que precisam chegar a um desfecho na reta final da CPI da pandemia, que ganhou mais tempo após o relator Renan Calheiros decidir adiar a apresentação de seu relatório final. Eu acabei de falar com o senador Renan Calheiros, que é o relator, ele me disse, olha, eu iria apresentar o relatório na quinta-feira, hoje de manhã eu tomei a decisão, vou adiar por cerca de 2 semanas, só depois do último depoimento, deve ser no início de outubro, é que eu vou apresentar oficialmente o relatório. Mas como você ouviu logo na abertura desse episódio, a CPI também se debruça nesses últimos dias sobre as ligações de pessoas próximas ao governo com a Prevent Senior, a operadora de saúde que admitiu mudar o prontuário de pacientes que receberam cloroquina e morreram de Covid. As mudanças de diagnóstico em prontuários de pacientes infectados com coronavírus feitas pela Prevent Senior contrariam a ética médica e podem configurar crime de falsidade ideológica. Como se vê, são várias frentes e restam poucos dias de trabalho. No entanto, a CPI avançou bastante, seja em depoimentos ou quebras de sigilo. Muito material já foi analisado, mas nem tudo. Também há depoimentos importantes que estão pendentes, como o de supostos lobistas que atuariam junto a empresas investigadas. Por isso, no Ao Ponto desta segunda-feira, eu, Carolina Moran e o Roberto Maltic conversamos com o senador Alessandro Vieira, membro da CPI e que atua diretamente na apuração de supostos desvios no Ministério da Saúde. Fique com a gente. Senador Alessandro Vieira, começando pelo caso da Covaxin, a vacina indiana. Com as informações que são disponíveis hoje, está claro para o senhor de que forma a Precisa Medicamentos conseguiu se credenciar como uma representante da indiana Bharat Biotech junto ao Ministério da Saúde para supostamente comercializar a Covaxin no Brasil? Consegue dizer hoje como isso foi feito, mesmo que os sócios da Precisa estivessem naquela ocasião listados como investigados em outros contratos também suspeitos no Ministério da Saúde? É muito clara a interferência de lobistas, pessoas que trabalham conectando empresas ou indivíduos que têm interesse em contratar ou conseguir nomeações no poder público e políticos ou pessoas com interferência dentro da esfera de tomada de decisão da gestão. E a Precisa, aparentemente, e é importante lembrar que a Precisa é apenas uma sucessora formal da Global, que é a empresa que já tinha esse histórico de relacionamento político, contratos enrolados, suspeita de propina e prejuízo aos cofres públicos. Isso aconteceu no Ministério da Saúde, na gestão Ricardo Barros, isso aconteceu no governo do DF, também agora, já durante a pandemia, e esteve em vias de acontecer no Ministério da Saúde, só foi interrompida essa ação por conta, primeiro, da resistência de servidores públicos e depois pelo destaque que a CPI dá para esse fato. Mas, aparentemente, é a atuação desses lobistas que fundamenta esse acesso facilitado.
Agora, tem muitas pontas soltas nesse caso da Precisa, né, senador? Por exemplo, até hoje não apareceu o contrato da Precisa com a Bharat Biotech, uma coisa que chama atenção, já teve até operação de busca e apreensão, esse contrato nunca apareceu, a gente não sabe qual seria a remuneração da Precisa, um contrato com uma garantia de um banco que não é banco, a Precisa que tem sócios ocultos, pessoas que dizem que não são donas da Precisa, mas apenas diretores, é tudo muito nebuloso nesse caso, né? Nós temos um conglomerado de empresas e de pessoas físicas que se entrelaçam no manejo de dinheiro com todas as características de estruturas de lavagem, simulação de caminho de recursos. Essa questão da remuneração da Precisa não ficou clara nos depoimentos que a gente colheu. Eu espero que na busca e apreensão seja possível identificar, mesmo que no formato de e-mails e minutas trocadas, qual era a expectativa de ganho. Documentos apreendidos na sede da Precisa Medicamentos pela Polícia Federal mostram que o Ministério da Saúde fechou contrato para comprar a vacina Covaxin sem que a empresa tivesse nenhuma garantia do laboratório fabricante. A Precisa tinha uma expectativa de ganho muito elevada com relação a essa venda do poder público, mas mais elevada ainda com a hipótese de venda direta no mercado privado. Isso, a gente recordar, foi uma proposta que teve todo um incentivo do governo, de líderes do governo, como Ricardo Barros, e que ia permitir que um acesso facilitado, no caso específico da Precisa, jogasse no mercado vacinas num preço muito alto, sabe, o desespero, e todos nós estaríamos lá na fila para comprar, em prejuízo do SUS, em prejuízo do fornecimento geral. Era uma estratégia de ganho duplo a que a Precisa exercia. Ou seja, o senhor imagina que esse contrato público poderia ser apenas um chamariz para que ela ganhasse mais força dentro dessa negociação da vacina indiana, que na verdade nunca apareceu por aqui? Ela dava escala na compra e dava garantia na compra, né? Então permitia que a negociação de preço fosse favorável para a intermediária, permitia que o trâmite de aceitação na Anvisa, desembaraço alfandegário, fosse todo facilitado. E uma cláusula específica incluída numa negociação entre a Precisa e o Ministério da Saúde através do Elcio Franco, abria essa possibilidade de parte da remessa de alguma forma ser remanejada no mercado privado. Isso foi também impedido pela ação do Congresso, né, que não permitiu o tipo de alteração legislativa e focou, porque o Brasil tem um sistema único de saúde, focou no atendimento através do SUS, como a gente faz em todas as campanhas de vacinação e como a imensa maioria dos países fizeram ao redor do mundo. Agora, senador, na sua avaliação, quais são os caminhos para comprovar a relação espúria da Precisa com agentes públicos, seja funcionários do Ministério da Saúde ou mesmo parlamentares como o líder do governo, Ricardo Barros? Você tem um caminho de seguir o dinheiro, mas ele não é um caminho tão simples como parece para quem não é do ramo, né? Eu tenho a experiência como delegado de polícia. Você tem que ter uma sequência de quebras de sigilo e muito trabalho de campo para identificar laranjas, identificar empresas de fachada. E a CPI tem muita dificuldade para fazer essas coisas. A gente também não pode contar com ferramentas como interceptação telefônica ou mesmo a colaboração, a chamada delação premiada. Isso demora, assim, gera uma restrição no resultado. Mas os caminhos passam por identificar nesse momento que agentes facilitaram esse acesso. Então, quando a gente vê personagens surgindo, que vão desde um Dominguete, a um Danilo Trento, a um Marconi, figuras que fazem essa intermediação, é preciso entender quem é a quebra a porta. Por que um personagem desse merece remuneração? E normalmente você consegue justificar quando você identifica quem são as ligações políticas ou familiares que esses cidadãos acessam. O acesso do lobista Marconi, por exemplo, ficou muito bem demonstrado que se dá através de um contato com familiares do presidente Bolsonaro. O filho caçula Jair Renan, a ex-esposa Cristina. Documentos obtidos pela comissão mostram que Jair Renan Bolsonaro, um dos filhos do presidente, abriu uma empresa de eventos com a ajuda de Marconi Faria. E que a mãe de Renan, ex-mulher de Bolsonaro, Ana Cristina Vale, frequentava festas promovidas por Marconi. Ele pede contato, ele pede acesso, ele pede intermediação para nomeações de cargos relevantes. Ele recebe recursos para fazer esse trabalho. A gente tem agora o pedido de quebra para que a gente possa delimitar para quem ele faz repasses, mas ele, nas mensagens, cita possíveis repasses, que ele chama de incentivos. E efetivamente as coisas acontecem. A contratação com determinado cargo acontece, as reuniões solicitadas acontecem.
Então, identificar essas pessoas que fazem essa conexão e levá-las para depoimento, e fazer as quebras, que são tão importantes ou mais importantes que o próprio depoimento, é muito relevante para quem possa ter um retrato completo na CPI. O que eu tenho defendido é que não pode encerrar simplesmente a CPI sem deixar claro o retrato. Quem são os personagens? Talvez aprofundar o nível de responsabilidade, dar sequência ao follow the money, né, a seguir o dinheiro, o rastro do dinheiro, exige a atuação da Polícia Federal, do Ministério Federal em outra etapa, mas a CPI tem muita coisa para fazer. Senador, na semana passada, o senhor fez questão de destacar 2 nomes aí no âmbito das investigações, Rafael Barão e Cássio Santos Ramos. Por que esses 2 personagens são importantes? Nos 2 casos, você tem, através dos relatórios de inteligência financeira e através das mensagens já recebidas, né, o conteúdo de mensagens recebidas pela comissão, você tem a presença dessas 2 figuras, tanto para passagem de dinheiro, como para intermediação e contatos com pessoas relevantes no cenário político. É aquela coisa que eu falo, o importante agora nesse fluxo entre empresa possivelmente corruptora e a ação corrupta do funcionário, alguém faz a ponte e abre essa porta, dá esse acesso, garante a presença daquele servidor corrupto no cargo. E essas 2 pessoas têm informações-chave para quem possa ter clareza sobre quem foram esses personagens que abriram as portas ou garantiram a permanência de possíveis esquemas de corrupção no governo federal em plena pandemia. Senador, o senhor já conseguiu estabelecer com clareza a natureza dos negócios do empresário Francisco Maximiliano, que é o dono da Precisa, mas também aparece como dono da outra empresa, da Global, que firmou os contratos suspeitos com o Ministério da Saúde? Nós temos, por parte do Maximiliano, um ramalhete de ilícitos cometidos e mais de uma vez. Né? Essencialmente, ele consegue vantagens contratuais junto ao poder público através de interferência política, possivelmente através de corrupção. Então, logo acessa esses recursos, então logo ele consegue ter o pagamento, muitas vezes antecipado, como aconteceu no caso dos remédios para doenças raras, esse recurso se perde nessas várias transferências sucessivas entre empresas do mesmo grupo ou pessoas ligadas. Parece muito uma estrutura, tem todos os indicativos de uma estrutura de lavagem de dinheiro, com alguma sofisticação. E por isso vai exigir mais trabalho, que talvez a CPI não tenha tempo de concluir, mas seguramente a polícia terá, o Ministério Público Federal terá, para poder identificar os destinatários finais quando você fragmenta esse recurso. Então, a gente tem várias empresas, com todos os indicativos de serem empresas de fachada, várias delas são comprovadamente empresas de prateleira, como se chama, são empresas que são criadas em algum escritório de contabilidade e que ficam ali inativas para que depois você possa simplesmente chegar lá e pegar essa empresa e usá-la. E o fato dela já ter um tempo de existência aumenta a sua credibilidade. Então essa é a estratégia. Uma delas, inclusive, já comprovadamente criada em nome de laranjas, em nome de falecidos. Isso tudo faz parte do jogo e da forma de atuação do Francisco Maximiliano e de seus parceiros, né, de atuação comercial e muito provavelmente criminosa. A defesa da Precisa Medicamentos afirmou que todo o processo de contratação com o Ministério da Saúde foi legal e atendeu a critérios rigorosos de integridade e interesse público. O Ministério da Saúde tem declarado que o contrato foi cancelado e que não houve desembolso de dinheiro público. O que mais impressiona é a permanência desses esquemas. Quanto tempo eles duram, né? E o fato óbvio, infelizmente não é tão claro para muita gente, que crimes e corrupção em especial não têm ideologia. São condutas que toda vez que não são fiscalizadas, não são punidas, se tornam maiores, mais relevantes, mais presentes. E é o que a gente está assistindo agora. Claramente é um grupo que já atuava em governos passados, em que encontrou os canais certos para continuar atuando e viu na pandemia uma oportunidade de alavancar seus negócios. É muito claro também que a pandemia abriu esse espaço no governo federal, nos estaduais e municipais também, para esses picaretas, corruptos, tentarem drenar mais dinheiro dos cofres públicos. Senador, e essa história da viagem a Las Vegas, hein? O diretor da Precisa, Danilo Trento, no depoimento que prestou à CPI na quinta-feira, disse que foi a Las Vegas em janeiro desse ano, supostamente para tratar de negócios de jogos de azar. Nesse mesmo período, o senador Flávio Bolsonaro também esteve em Las Vegas, mas o senador nega o encontro com o Danilo Trento ou qualquer vínculo com ele. O senhor acredita que vale a pena puxar esse fio? Esse tema deve ser aprofundado pela CPI?
Ainda que a gente tenha uma certa restrição de tempo, é um tema importante porque está naquela aba das relações, né, dos meios para abrir portas no poder público. E ter acesso ao senador, filho do presidente da República, é um belo caminho para que você tenha esse tipo de acesso, esse tipo de controle de cargos e de ocupações. Mas é preciso aprofundar mais, né? Por enquanto, o que nós temos são notícias da viagem. A viagem existiu, os dois estavam lá, mas eu não tenho até o momento nenhuma comprovação específica de uma relação durante essa viagem. Relação em outros momentos, os dois reconhecem e são públicas. O fato agora é tentar aprofundar para compreender que tipo de relação é essa e como é que o senador Flávio Bolsonaro atuou, se é que atuou em favor desse grupo. Senador, vamos mudar de empresa, mas seguir falando dessas suspeitas de negócios ilícitos no âmbito do Ministério da Saúde. Tem uma outra empresa, a VTClog, que entrou na mira da CPI, os senhores estão investigando. Ela é responsável pela distribuição e armazenamento de insumos no Ministério, inclusive de vacinas. Já foram identificados inúmeros contatos da presidente dessa empresa com o ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério, Roberto Dias. Também já teve identificação de uma empresa de turismo do mesmo grupo que pagou os boletos particulares do Roberto Dias. Na avaliação do senhor, o que essa apuração relacionada à VTClog pode trazer de elementos para a CPI? Nesse caso, o alvo, por exemplo, seria descobrir de que forma o Roberto Dias atuava. Esse é o ponto? No caso do Roberto Dias e VTClog, você tem talvez a demonstração mais concreta do crime de corrupção passiva. Até o momento, não há nenhuma justificativa plausível, racional, para que a empresa faça pagamento de despesas pessoais do funcionário público, no caso do Roberto Dias. O Roberto Dias é um personagem que tem uma relevância interessante, porque ele interage com várias empresas e personagens desse enredo, que envolve contratações na pandemia e mesmo antes dela. E a VTClog, por sua vez, também é uma empresa que tem um longo histórico de relacionamento político em Brasília. E é suspeita, grande suspeita, de que esse relacionamento se dê à base de distribuição de recursos, recursos ilícitos. A VTClog declarou que jamais houve qualquer pagamento da empresa ou de subsidiárias do grupo na conta de Roberto Dias. A gente tem a dificuldade de não ter conseguido ainda o depoimento dessas pessoas, ainda que o requerimento tenha sido aprovado, requerimentos meus, inclusive, de depoimento do proprietário e da CEO da empresa, mas também é preciso aprofundar mais os dados de quebra de sigilo, né, e alguns deles foram restritos pelo Supremo Tribunal Federal. Eu preciso ter a clareza de que os recursos que essa empresa recebe do próprio governo federal não tem algum tipo de estratégia de retorno para agentes públicos, né, e a gente só vai conseguir isso através de investigação. A VTClog é uma empresa que precisa de uma atenção maior da CPI. Agora, senador, para o senhor já está claro quem era o padrinho do Roberto Dias no Ministério da Saúde, porque vários nomes já apareceram ligados ao dele, né? O deputado Ricardo Barros, o deputado Abelardo Lupion, o próprio ex-ministro Mandetta, até o senador Davi Alcolumbre, todo mundo, de certa forma, aparece com algum tipo de ligação com o Roberto Dias. Já está claro para o senhor se ele tinha uma atuação ligando empresas e políticos dentro do Ministério da Saúde? Parece bastante claro, ainda talvez necessário mais algum dado, mas sim, parece bastante claro que ele tem uma atuação marcadamente prejudicial para o interesse público e com indícios veementes de corrupção. Essa questão do apadrinhamento político para figuras como Roberto Dias tem mesmo essa característica de multiplicidade. Como ele é uma figura estratégica dentro do Ministério e tem a possibilidade de interferir no manejo de milhões, às vezes bilhões de reais, para ter essa figura naquela função é preciso um respaldo político forte. Me parece que ao longo da sua trajetória ele foi agregando novos colaboradores conforme a necessidade surgia, né? E isso é marcante para esse tipo de figura. Quase que um consórcio para manter um personagem desse nativo. Pois é, senador, e aí nesse caso específico do Roberto Dias, a gente sabe que quando um personagem vira elo de políticos, as investigações, via de regra, no histórico, muitas vezes travam. O senhor percebe que isso acontece nesse momento em relação às conexões do Roberto Dias? Eu percebo uma certa dificuldade em avançar, não só porque vários personagens relevantes, politicamente relevantes, vão surgindo, mas porque as investigações vão ganhando uma complexidade que é muito estranha para a maioria dos parlamentares, né? As investigações não são tão rápidas e tão simplificadas,
Elas exigem tempo de análise, equipe para analisar e medidas sucessivas, que no caso de uma investigação policial ou do Ministério Público seriam obtidas na Justiça, no caso da CPI tem que ser apreciadas pelo colegiado. Isso retarda bastante, mas o fato é, e eu tenho alertado os colegas, é de que qualquer encerramento precoce da CPI, sem que determinados fatos relevantes sejam ao menos analisados para que se apontem os indícios e outros órgãos possam dar continuidade, esse encerramento precoce representa uma quebra de credibilidade, porque a CPI tem prazo até o início de novembro, tem muita coisa para fazer, em particular análise de documentos, e se você simplesmente encerra e dá isso por acabado, você está deixando de aproveitar uma oportunidade para fazer apurações relevantes. Médicos que trabalhavam na Prevent Senior acusam a empresa de determinar que o código da Covid, o B34.2, fosse retirado dos prontuários de pacientes com a doença. O código deve ser modificado para qualquer outro, exceto o B34.2, diz a mensagem que eles afirmam ter recebido. Senador, entrando agora no capítulo Prevent Senior, são denúncias que chegaram à CPI já mais nessa reta final das investigações, né? Que tipo de análise o senhor considera importante priorizar nesse momento? E a CPI vai ter tempo e condições para se aprofundar nessa história que é absolutamente horripilante, mas também complexa de se investigar, né? Eu acredito que sim, pelo menos nessa linha de delimitação de culpas e indícios, acho que a gente tem condições de avançar. O caso da Prevent Senior é um caso que mistura a questão do negacionismo, mas principalmente, na minha opinião, uma preocupação com o negócio, dinheiro, né? Não é teoria conspiratória de internet o que move essas pessoas, porque as escolhas que eles adotaram sempre foram escolhas altamente lucrativas para a empresa. É muito mais caro tratar adequadamente o cidadão, ainda mais o idoso, é muito mais caro dar para ele as condições para uma recuperação, que nós sabemos que é uma recuperação lenta, e muitíssimo mais barato fazer distribuição aleatória de remédios que não têm eficácia comprovada, mas que são de baixo custo, né? Então, tudo indica que foi isso que aconteceu nesse caso, né? Que você teve essa manipulação dos pacientes sem nenhum respeito ético, sem nenhum respeito à legislação e com interesse econômico. O senhor acredita que a CPI vai conseguir configurar que compilados, informações ainda que parciais e eventualmente manipuladas chegassem ou ao Palácio do Planalto ou a pessoas ligadas ao governo para fazer daí sim propaganda negacionista a favor de tratamento precoce, coisa que não funciona? Sim, você tem esse giro da informação, uma coisa que não é aleatória, ela é organizada. Para poder desinformar, o presidente da República e seu grupo precisam de supostos estudos, pseudocientistas que validem essas teses todas. Isso aconteceu e teve na Prevent Senior um campo fértil para experimentações. E a rapidez com que o próprio presidente da República vocalizava os supostos avanços, ela chama muita atenção. E comecemos também a conversar com essas pessoas, fomos vendo devagar que existia sim uma sinalização que em se ministrando precocemente esse protocolo, vamos assim dizer, né, a hidroxicloroquina com a azitromicina, as pessoas tinham muito mais chance de sobreviver. Aqui, nesse prédio, estão aqui. O fato de que dentro da estrutura da Prevent Senior tinha uma razoável ou pelo menos significativa ingerência figuras como a Anísia Yamaguchi, que também estava conectada lá com o gabinete do presidente da República, são fatos concretos que precisam ser bem avaliados pela CPI. É um episódio, como vocês descreveram bem, é terrível, coisa inacreditável você perceber que a gente teve gente que pagava plano de saúde na esperança de ter um tratamento adequado e que, na verdade, foi submetido a testes e a tentativas, sempre com essas duas premissas. Custo mais baixo possível, menor tempo possível de internação, para não impactar a questão orçamentária do plano, e o atendimento das teorias conspiratórias que tanto agradam o presidente da República. Esse coquetel foi mortal para muitos deles. Senador, para a gente resumir o que ainda falta aí nessas últimas semanas de CPI, na sua avaliação, quais são as prioridades, os depoimentos importantes, como é que deve ser orientado esse trabalho aí nas próximas semanas? Eu acho que o foco tem que estar na análise de documentos, a gente tem muita informação de quebra de sigilo, nós temos todo o inquérito das fake news que tramita no Supremo, que chegou para a comissão, você não pode simplesmente pedir e receber esse material e não analisar.
Nós temos que ouvir alguns agentes que são relevantes nesse contato entre lobistas, corruptores e autoridades. Nós temos figuras que claramente se encaixam nesse perfil e que seria muito importante ouvir. E ao final disso tudo, ter o tempo necessário para que se apresente um relatório, ele possa ser analisado pelo colegiado como um todo e ao final aprovado para que possa ser encaminhado para os órgãos competentes, inclusive o Procurador-Geral da República. E aí que vem a pergunta, né, senador, em que medida o senhor espera o respaldo do Procurador-Geral da República para avançar nas investigações que eventualmente a CPI não possa concluir e conta também com outros órgãos para além da PGR para tocar esse trabalho? Nós temos vários fatos que estão sendo identificados pela CPI que não exigem a atuação do Procurador-Geral da República. Um exemplo foi esse da própria Prevent Senior, que já é alvo de uma força-tarefa do Ministério Público Paulista. A Precisa já é objeto de operações do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Então, várias pontas desse novelo vão ser tocadas por outros agentes. Mas no tocante ao Procurador Augusto Aras, eu tenho a convicção de que a gravidade dos fatos e a pressão pública vão fazer com que ele se movimente. A gente não tem a expectativa, eu particularmente não tenho a expectativa de ficar de braços cruzados esperando que ele decida agir quando bem quiser. A gente tem que cobrar e as instituições têm espaço para esse tipo de cobrança para que as coisas aconteçam. Ninguém pode estar acima da lei no Brasil. Senador Alessandro Vieira, muito obrigada pela participação, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, senador, uma ótima semana. Obrigado, foi um prazer. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é do Lucas Matias e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.